eu sou Elvis Flamel, estudante do curso de licenciatura em matemática, e estarei fazendo um experimento sobre força de atrito. Primeiramente, pelo princípio da inércia, um objeto em movimento tende a permanecer em movimento a menos que uma força o pare, por exemplo, a força de atrito. Mas o que é o atrito? O atrito surge quando duas superfícies estão em contato, como por exemplo temos aqui os exemplos de duas superfícies em contato. Perceba que essas duas superfícies, vamos chamar de superfície B, superfície A, elas não possuem tantas, assim como eu poderia dizer, irregularidades ou imperfeições, no caso que permitiria uma fácil movimentação entre as duas, mesmo em contato. Agora, o segundo exemplo abaixo, temos que as duas superfícies possuem irregularidades ou rugosidades, ou no caso até imperfeições. A superfície A e a superfície B. Isso dificultaria ainda mais a movimentação entre elas. No caso, isso é o atrito, é a força exercida entre duas superfícies, mas o atrito vai depender da quantidade de imperfeições ou de irregularidades entre as duas, que se sobrepõem uma sobre as outras entre as superfícies, no caso, dificultando assim o movimento entre as duas. Para demonstrar esse exemplo, ele fazer um experimento que consiste na utilização de um bloco de madeira, um pequeno elástico, uma folha de lixo e uma folha de papel para demonstrar como a diferença entre as superfícies pode influenciar na força de atrito. Agora, para demonstrar o experimento, estarei utilizando uma folha de lixo, como no primeiro caso, uma escala em centímetros, um bloco de madeira, no qual eu afixei um prego para poder colocar o elástico, no caso é este. E agora faremos o experimento. Alinhando o bloco de madeira com ponto zero, para poder medir o quanto ele deslocou, depois colocando o elástico. Eu estarei esticando o elástico até o ponto 30. Depois soltarei o elástico para ver quanto o bloco de madeira irá se deslocar. No caso, 15 centímetros. Essa foi a distância que o bloco de madeira deslocou-se. Agora eu estarei utilizando uma folha de papel comum para demonstrar a diferença entre o atrito entre a folha de lixo, utilizando o mesmo bloco de madeira e o mesmo elástico, e novamente alinhando com ponto zero, teremos que depois esticando o elástico de novo até o ponto 30. E agora soltamos o elástico. Perceba que o atrito entre a folha de papel e o bloco de madeira foi tão pouco que o bloco de madeira literalmente transpassou a superfície da folha de papel, ou seja, o atrito entre a folha de papel e o bloco de madeira é menor do que o atrito do bloco de madeira ou com a folha de lixo, no caso demonstrando a diferença entre o atrito dependendo da superfície que esteja em contato uma com a outra.